todas as riquezas de Deus, Deus assim não só aproveitar, perdeu tudo aquilo. Deus expulsou do jardim do Éden, colocou querubins armados com espadas à porta do jardim, para que ninguém fosse lá e comesse da árvore da vida, porque da árvore do conhecimento do bem e do mal o homem já tinha comido. Mas Deus resguarda até hoje esta riqueza, este tesouro para nós, a árvore da vida. Glória a Deus. O que é que você quer mais? Esse grande tesouro de Deus, que é a vida eterna, Ele deu para nós. Aleluia. Então as riquezas de Deus não são para todos, mas eu e você somos bem-aventurados. Nós somos felizes por ter o Senhor Jesus como nosso advogado fiel. Glória a Deus. Há aqui um pedido de oração. Antes de meditar na palavra, íamos fazer essa oração. Vamos ficar de pé. Vou fazer essa oração agora, irmãos. Chega aqui um pedido por dois jovens. Não conhecendo esses jovens. Diz aqui que é duas jovens. Uma está pensando em se matar. A outra tem 13 anos, é crente, mas está cometida de um câncer na coluna e está sem poder andar. Ambas moram em Cacimba de Dentro. Uma, né? Uma é aqui. Essa que está doente mora em Cacimba. E essa que está com esse mal-estar, essa intenção maligna, mora aqui. Meu Deus, vamos orar, irmãos. Deus pode afastar esse demônio, né? O demônio da morte, dessa vida que não tem Jesus, e essa que já tem Jesus possa ter a sua saúde de volta, né? Eu acredito no Deus que faz isto e muito mais. Glória a Deus. Eu quero também nessa oração agradecer a igreja que eu fiz um pedido veemente aqui ontem à tarde, 5 de oração, pedi lá no programa na rádio. Eu estava me sentindo muito doente, mas no meu pensamento, meu sentimento, fragilidade humana, né? Mas eu confio em Deus, pedi oração. Pensei que eu sozinho não obteria vitória. A igreja certamente me ajudou. Hoje eu estou bem de saúde, graças a Deus. Hoje eu estou bem de saúde. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos orar por este pedido de oração. Quero pedir a nosso irmão Pedro, nosso missionário, um Pedro pequeno, para dirigir ao Senhor esta oração por toda a igreja, com muita fé, para Deus resolver esta coisa. Obrigado a todos. As causas impossíveis para Deus, possível para o homem. Oramos ao Senhor. Eterno Senhor, que o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, em o nome de meu Filho, Deus, nós clamamos agora por 2 pessoas. Ó Senhor, tu sabe aonde essas pessoas moram.
passada tivemos refletindo a palavra de Deus como alimento, porque crente nenhum sobrevive sem se alimentar da palavra. A palavra de Deus hoje diz que o Senhor nos convida a comer o que é bom. Vinde e comei o que é bom, a vossa alma viverá. Quando falamos de se alimentar, já imaginamos o que isso pode produzir. Qual o resultado de alimentação? Digo, a boa alimentação. Alimentação sadia. Alimentação que produz saúde. Obviamente, alimento provoca, contribui, ajuda no crescimento. E o crescimento resulta na maturidade. Na maturidade. Muitas pessoas de idade até avançada já mais anão. Andam no entendimento, manico no conhecimento, porque não alcançaram maturidade, não cresceram. Isso depende da estatura também. Quer dizer que alguém pode ser de pequena estatura e não ter maturidade, e que alguém tenha uma boa estatura, mas também não tenha maturidade. O crescimento espiritual, ele se faz necessário para alcançarmos esta condição. No capítulo 4 da carta aos Efésios, e aqui alguém abrisse a Bíblia, nós imaginamos que, assim como Deus deseja que todos os pecadores se salvem, é escrito pelo apóstolo São Paulo, que Ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer somente a salvação, somente que alguém levante a mão e diga: aceitei a Jesus, eu sou crente, eu sou salvo. Ele não quer somente isso. O apóstolo diz que ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso implica crescimento. Implica crescimento. Para fazer-se conhecedor implica crescimento. As crianças procedem assim muitas vezes de uma forma aquém da realidade. Por quê? Porque você diz a uma criança que não tire esse objeto daqui, na mesma hora ele vai e tira, joga no chão, quebra. Você diz a uma criança que não faça isso, o que ele faz? Por quê? Porque não tem conhecimento.
conhecimento, não conhece a dimensão do mal que aquilo pode lhe causar. Então Deus, Ele quer que nós alcancemos conhecimento. Cresça e também alcance conhecimento. Nesse texto ali, leia a primeira, capítulo 4 da carta aos Efésios. Vamos se meditar nesse tema sobre o crescimento. 4, 11 a 15. Quem vai ler? É o 15. Antes, cresçamos em tudo. É esse crescimento que forçadamente nós crescemos forçadamente. E aí a mãe que está criando a criança, que a filha, insiste na alimentação. Quer sempre dar o melhor, nutrir a criança com as melhores vitaminas, para ver a criança crescer. A vida espiritual também, nós somos forçados a crescer. Aí o apóstolo Paulo está mostrando que é o interesse de Deus, interesse do Senhor Jesus. Por isso Ele constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esse conjunto de dons dados aos homens é que faz o crescimento da vida espiritual do convertido ao Evangelho. Glória a Deus. Nossa primeira experiência de ser uma nova criatura, todo mundo entende isso, todo crente salvo entende isso. No capítulo 5, versículo 17 da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo que se agora estás em Cristo, nova criatura és. Se agora estás em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a primeira experiência disso, para sermos a nova criatura, implica no processo de um novo nascimento. Observe que Jesus despreza, ele sabe, ele conhece Nicodemos, sabe que Nicodemos é sabedor, conhecedor da lei, sabe que Nicodemos é intelectual, sabe que Nicodemos é religioso, ele sabe que Nicodemos é um príncipe
necessário, pois é nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Glória a Jesus. E nascer de novo, eu mentalizo que se tornar criança implica em começar tudo de novo. É tanto que Nicodemos fica sem entender, e ele diz: como pode um homem já velho nascer de novo? Porventura deve entrar no ventre da mãe para nascer de novo? Claro que ele não estava entendendo isso, mas nós já entendemos isso. Todo crente convertido ao Evangelho, ele tem que iniciar a sua nova vida igualmente a uma criança. Os primeiros passos, os primeiros instantes, né? É preciso cortar aquele cordão umbilical que representa a ligação do homem, do pecador, com o mundo, né? Aquilo significa cortar as relações, as amizades, né? Os interesses. Da mesma forma, quando Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele fala disto. Por isso que nós conhecemos que é tão certo que os convertidos ao Evangelho, aqueles que aceitam a Jesus e se convertem através do Evangelho, eles começam a vida como uma criança. Vê como é que diz o texto de 1 Pedro 2, 1 e 2. Observe bem. Veja aí que Pedro, ele tem tanta convicção de que o novo convertido, ou convertido ao Evangelho, ele tem que iniciar a sua vida como criança, que ele fala tanto do alimento, mas nem só do alimento que a criança deve desejar, que é o leite, como também as características que deve apresentar. Mas você vai ver uma criança menina, uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos, 6 anos para lá, a gente já percebe que já muda a mentalidade. Até 5 anos, uma criança com fingimentos, uma criança com inveja, uma criança com engano. Mas ele está dizendo, portanto, deixai toda a malícia, né? Toda a malícia. Uma criança de 5 anos atrás não tem malícia nenhuma. Não tem. Malícia, toda malícia é todo engano e fingimentos. No versículo 2,
que vai falar do alimento, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. O leite racional, não falsificar, ele fala do alimento que se deve se dar, que se deve alimentar uma criança, para nutrir esta criança de um crescimento sadio. Deve ser um leite não falsificado, leite sem uma doutrina pura, uma doutrina segura, ainda que seja rígida, ainda que magoe, ainda que venha ferir, mas ela vai nutrir o crente, não importa como ele veio do mundo, mas ele vai crescer sadio. Em nome de Jesus. Se quisermos uma doutrina frouxa, um leite misturado, um leite adulterado, não vai maltratar muito, não vai doer muito, não vai machucar muito, mas não vai nutrir, nem vai dar um crescimento sadio. E vamos crescer crentes raquíticos, vamos ficar todo tempo meninos, porque o alimento não satisfatório vai perder o crescimento e não crescendo. Enquanto você não cresce, você é menino. Então Pedro reconhece isso, que o convertido ao evangelho ele começa como menino. Não tem como começar, não. Ninguém nasce grande, ninguém nasce grande. Glória a Deus. O irmão levantou a mão lá na cidade de Santa Helena uma vez, aí ele disse: eu quero logo paletó, porque eu quero logo ser para o público, eu quero logo ser pregador. Bem, arrumei para ele paletó, Bíblia, e ele ficou bem animado, mas não cresceu. Quis começar grande e morreu logo, e cresceu desajustado, cresceu sem limite. É igual o menino que cresceu atravessado na cama, ou que deitou atravessado na cama. Eu já falei aqui uma certa vez. Ele deitou atravessado na cama e pegou no som, quando acordou, as pernas estavam penduradas. Ele achou que estava mais que o pai, porque estava mais que a cama, mas ele deitou atravessado. Então, quem acha que vai começar logo grande, começa errado. Tem que começar como menino. Agora, só não pode permanecer menino. E aí, todo crente que nasce e quer ficar todo tempo menino, também não dá certo. Todo tempo quer ser mimado, quer ser paparizado, todo tempo quer ter leitinho. Leite tem que ser todo tempo, mas o adulto não vai tomar somente leite, né? O leite é um alimento para complementar. Nem todo adulto gosta de leite, o tanto leite quando era criança que não gosta mais, mas às vezes é preciso um leitinho para complementar o alimento. Mas não é para ver somente leite. Quando você vê um crente, né, que já tem uma certa idade e quer ser mimado, né, reclama de tudo, é malicioso, é invejoso porque ele cresceu, tem uma mente adulta. Aí tem inveja, esse continuar menino não tem malícia, não tem inveja, não tem fingimento. Mas quem não tem malícia e fingimento aqui? Aquela criança do irmão Gênesis ali, essa criança aqui da irmã Cláudia, da irmã Marlene, essas crianças aqui, fora
Yasmin, Ana Júlia e Isaac. As outras são crianças. Passou dos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já começa a criar essas coisas. Glória a Deus. Segunda Pedro 3,18, lê esse versículo aí. Aqui na minha anotação, para a gente ver o que é que Pedro vai dizer para nós. Mas que ele diz aí, antes crescei na graça. Lê. Graças a Deus. Muito bem, antes crescer na graça. Porque Deus, irmãos, o Senhor, assim como nós, como pais natural, biológicos, estão preocupados e desejam todo dia, a gente está desejando ver o crescimento, o desenvolvimento dos nossos filhos. E aí há toda uma preocupação para ver a criança crescer. O que é que nós imaginamos a criança crescendo? O que é que vai deixar de gerar, né? Cuidado é menos, a preocupação diminui. É essa a mentalidade que deveria ter. Claro que hoje com o tempo que nós vivemos, né, diferente de todas as épocas, muito virado, né, parece que quanto mais os filhos vão crescendo, deve estar trazendo mais preocupação, mais trabalho, mais problemas, né? Mas que não deveria ser assim. Mas o crescimento, a nossa preocupação pelo crescimento é porque nós vamos imaginando que aquela criança vai deixar de nos dar uma certa preocupação. Pedro está dizendo que o crente deve crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O crescimento na graça e no conhecimento vai nos capacitar o quê? A sermos um crente espiritual. Se o crente não alcançar a graça e conhecimento de Jesus Cristo, ele pode ficar todo o tempo um crente carnal, um crente natural, um crente sem conhecimento, um crente sem conhecimento, jamais ele torna-se espiritual. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, na sua primeira carta, e leia 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. O que é que ele acha daqueles crentes ali em Coríntios? Escute bem. Entendeu aí? Eu não pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Quando ele vai dizer, com leite vos criei, por que leite? Porque leite, Paulo deu a leite aos crentes. Ele
disse: com leite vos criei. E não poderia ser outro alimento. Pastor, quando eu viajava com a caminho da igreja. Aleluia. Aí a gente ficou uns dias lá atrás. Cheguei para ele: e aí, irmão, já deixou de beber a cerveja? Ele disse: eu não vou deixar nunca. Após o senhor vai para o céu nunca também? Ficou amuado. Foi perguntar a ele: por Fausto, por que você está ficando lá atrás? Aí para frente mais não foi, para o pastor vir falar comigo. O pastor passa por mim, nem me vê aqui. Agora se eu ver uma criança lá atrás, aí eu vou buscar para aqui, mandar a gente buscar. Mas o crente velho, 40 anos, 50 anos, que não cresceu, que não amadureceu porque não quis comer Bíblia, fica somente acostumando com leite, aí não cresce, fica querendo ser paparicado, alisado. A Bíblia manda a gente amar todo mundo, ajudar a todos, ter misericórdia em todos, aleluia, ter carinho com todos, aleluia, glória. Criança é criança, adolescente é adolescente, jovem é jovem, adulto é adulto, ancião é ancião, velho é velho. Glória a Deus. Aleluia. Paulo vai mostrar a igreja em Coríntios, e abre a Bíblia no capítulo 13 de 1 Coríntios. Que é a primeira evidência do crescimento espiritual está na rejeição das coisas infantis. Como é que diz? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Olha o menino aí. Paulo era menino, mas ele já foi? Foi. Quando eu era menino. E que coisa de menino precisamos deixar? Vamos lembrar aqui de algumas coisas. Primeiro, temos que deixar o alimento. Se a rua se fecha, se entufa, se amarra todinho. Quando damos uma palavra, uma doutrina, se damos uma doutrina mais arrochada. Mas se você não quiser crescer, fique tomando leite. Tem crente que não lê a Bíblia, mas lê a caixa de promessa todo dia, versículozinho. Não bate muito, dói muito. Né? Versículo da caixa de promessa. Eu tenho em casa uma caixa de promessa que toda vez que eu tenho um versículo só sai bom. Só sai bom. Dá para dar glória a Jesus. Chegou um irmão lá em casa agora de
Mas 6 horas, 6 e pouco, agoniado, angustiado. Foi, meu, vim aqui para o senhor fazer uma oração por mim e me dar uma palavra. Aí eu fui na caixinha de promessa, tirei um versículo. Quando eu li o versículo, eu cheguei a rir. Tá bom, graças a Deus. Coisa boa. Aí ele ficou animado. Aí fiz a oração e foi para casa. Aí quando vai para aqui, ó. Glória a Deus. Se o pastor Crispim chegou na casa do irmão uma vez, aí o irmão deitado na rede, aleluia, aleluia. Pastor, deixa você orar por mim. Está certo? Foi da vida. Pessoa com a esposa. Manda que foi dente. Irmão, pastor, esse homem está doente, é preguiça. Vamos orar, e quando abriu a Bíblia, ele não teria culpa, ele para o incêndio do governo. O pastor disse, por exemplo assim, vai ter uma formiga ou preguiça. 6. Vai ter uma formiga ou preguiçoso. Intencionalmente ou não, o pastor leu esse versículo. Aleluia. Mas serviu de um remédio, o irmão ficou bom. Depois da oração, ficou bom. Ele não viu a esposa dizer, nem nada. Sabe o que foi isso, pastor? Eu sou preguiçoso. Como Deus é grande, como Deus é bom. Aleluia. Como Deus gosta de mim. Aleluia. Porque ele não era menino. Aquele crente encarou a palavra um pouco rígida, mas ele encarou como um alimento que lhe sustentou, levantou e fez ele ficar bom. Aleluia. Mas leite não levanta ninguém. Leite não sustenta adulto. Leite ajuda no crescimento da criança para ele chegar à maturidade. Mas quando ele chegar a ser homem de pecar, já, farofa, pirão de mocotó, braço de boi, pirão de rabada de boi, é forte que solta para chegar. Aleluia. Aí levanta, aí sustenta. Aí dentro da cabeça negócio dessa mãe, essa mentirosidade que quer ser alisado, paparicado, né? Só vai tudo se chamar, se alisar, se ajeitar, se telefonar. Glória a Deus. Por quê? Porque ele é crente menino. Mas Paulo disse, eu quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Aleluia. Crente menino. Se ele tiver com desejo de ter oportunidade, vem com o culto de quem dá, ele volta com raiva. É menino. Crente menino. Você vai sentar no lugar do banco, se ele chegar e tiver ocupado, ele volta. É menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Glória a Jesus. Hebreus 14. A Bíblia vai nos falar de um alimento. E veja o que diz aí. Hebreus 5:14.
pão, cuscuz, é alimento sólido. Pode ter um leitinho, uma crente de 2 dias, até um mês. Aleluia. Colossenses 1:10. Vou terminar. Não dá para a gente concluir tudo hoje. Isso aqui ainda é a continuação da palavra de sexta-feira. E nós falamos aqui que a comida do crente é a palavra. 1:10 diz como? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo. Jesus, irmãos, tem tanto interesse que o crente dê fruto. Mas para dar fruto, nós só vamos dar fruto se alcançarmos a maturidade. Lá no capítulo 15, 16 do Evangelho de São João, Jesus deixou bem claro isso. Era a vontade do Pai, é o interesse dele, por isso ele nos escolheu e nos nomeou para darmos fruto, e o fruto seja permanente. Toda árvore para dar fruto. Esse por outro você vê irmã Helena por aí na rua cortando algumas árvores. Quem vai a Barra de Santa Rosa, poucas pessoas aqui vai lá, mas quem vai a Barra de Santa Rosa, lá tem uma praça em frente da igreja católica, Felipe, sempre vai lá, sempre ia, né? Em Arara também tem. Algumas árvores são cortadas e feitas de forma de alguns animais, né? E aquilo chama-se a poda, né? Aquelas árvores são podadas por um podador, e o podador usa uma tesoura. Aí aquele lá você ouve o tic-tac, 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 tic-tac. Aleluia. Foi, vez por outra, Deus que é o lavrador, já disse: eu sou a videira, mas meu Pai é o lavrador, Deus é o lavrador. E ele mesmo diz: toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda quebra que dá fruto. Limpa, é cortada, podada, para que possa dar fruto. Deixa eu ler aqui alguns versículos. Só alguns versículos, para a gente não falar mais nada, para a gente sentir o que é Deus como lavrador, fazendo alguns cortes nesse crente que não dá mais fruto, mas precisa dar fruto, mas não está dando porque está cheio de obstáculos, de sujeira. Tem uns galhos grandes demais, arriados, e Deus precisa passar lá com a sua tesoura, cortar um pedaço, cortar, para que possamos dar frutos.
Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a inconsistência e a avareza, se é idolatria. Mortificai o vosso membro. Dói, não? Mortificar é ir matando, né? Mortificando, tirando alguns costumes do braço, dos pés, das mãos, mortificando os membros e matando os desejos carnais, puros, apetite desordenado, a vil concupiscência, costumes tão feios, que às vezes a gente nem imagina que estão feios. Deixa eu dizer uma coisa aqui, não fico aqui não, mas se a gente olhar nas redes sociais, se abrimos algumas imagens de alguns crentes postados nos Facebooks. Você pode dizer, não estou falando isso aqui não, esse negócio deixa comigo, é para falar. Nós temos que ensinar, temos que estar orientando a igreja. Nós não estamos no caminho certo. Nós temos que deixar, nós temos que cortar. Vai doer, vai. Mas a tesoura do podador, quando passa lá naquelas árvores, quando ele está cortando, aquilo dói também. Glória a Jesus. Mas se nós olharmos alguns posts de algumas pessoas, alguns crentes, estou falando crente pelo nome de ninguém, mas crentes, né? Mas é moça, mulher casada. Moças, homens, jovens, adolescentes. A gente fica imaginando, isso é crente, né? Isso é crente. Tem gente dando lindo, tem gente fazendo gestos obscenos, tem gente só comentando a roupa. Posta na rede social, o mundo inteiro vê, causa escândalo, né? Isso não é coisa de gente adulto, não. Isso não é coisa de crente espiritual, não. Isso é coisa de menino, de criança, de crente carnal, de crente que não tem maturidade. Glória a Deus. E a gente pensa que isso não está desagradando a Deus, mas está ferindo, maculando a nossa vida espiritual. Aleluia. O mundo todo vendo aquilo e desacreditando no evangelho que nós estamos pregando, porque nós estamos maculando, aleluia, a nossa vida espiritual. Aleluia. É preciso mortificar, porque é muito fácil, a gente tem coragem, a gente não tem coragem de se expor publicamente, frente a frente, aí vai para dentro do quadro, certo? Aí vai para lá, para frente do computador, posta aquelas coisas como que ninguém vê. O mundo todo vai ver. O mundo todo vai ver. E Deus também está vendo. Casamento está se acabando. Marido e mulher estão se separando. Está havendo muita briga nas famílias por causa das redes sociais. Estou dizendo que quem tiver cuidado vai escapar, mas quem não tiver vai ser censurado, vai ser achacoalhado, sal vai ser pisado por muita gente. Tenha cuidado, abra seu olho. Você que é crime, aleluia, você que quer ir para o céu, tenha cuidado com isso. Mateus 5, 29, 30, vamos ler de rápido agora, versículo 29. Mateus 5, 29, 30.
Isso aí não é nada demais. Mas vamos evitar. Dá sua capa ao seu inimigo, toma. Fazendo que é sua, toma. Caminhar com ele, uma amiga, você não quer caminhar somente um dia com você. Como é que diz o 44? Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Amai, orai pelos que vos perseguem. Isso é coisa para quem já cresceu. Para quem é criança não vai entender isso não. Mas para quem já alcançou a maturidade, glória a Deus, vai nesse rumo, nesse norte. Está aceitando a tesoura do podador cortar os pedaços que está passando, né? Para se igualar uns aos outros, glória a Deus, e ser útil para a obra que nos ajude esta noite. O Senhor nos ajude.